Entendi. Então, vamos lá. Nossa. Vou começar a corrigir os exercícios dos percursos 5 e 6, tá bom? Vamos pular alguns exercícios porque a gente não chegou ainda na matéria. Matéria que vai ser trabalhada nas próximas semanas. E a gente já vai adiantando aqui os exercícios com base no que foi visto, né? Nas aulas da semana, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui pela questão 1. Questão 1 já exige de vocês um domínio de conceitos, né, relacionados à questão demográfica, ao estudo das populações, que é o conceito de densidade demográfica, tá legal? Eu vou produzir para vocês um materialzinho que eu vou colocar ali os principais conceitos demográficos. Vou botar para vocês como se fosse um sumáriozinho. Gente, quem está com o som ligado aí, o cachorrinho está latindo, dá uma ligada aí, faz favor, por gentileza. Densidade populacional é basicamente população daquela área dividido pelos quadrados que tem naquele espaço, não é? A gente já não corrigiu isso? Não. Essa não, filho. Então, isso mesmo, Rodolfo. Densidade demográfica tem a ver com população relativa de um determinado local. Como que a gente chega ao cálculo da densidade demográfica? A gente pega, né, o total da população, tranquilo? Beleza? Pega o total da população e faz uma divisão com o território. Como o Rodolfo falou, geralmente a densidade demográfica é dada em habitantes por quilômetro quadrado. Então, por exemplo, se nós pegarmos a população do Brasil, né, hoje 210 milhões de habitantes aproximadamente, e dividirmos pelo território do país, lembre-se que o Brasil é o quinto país de maior extensão territorial do mundo. Nós temos uma densidade demográfica, né, que chega próximo ali a 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente pode perceber que o Brasil, embora populoso, ou seja, embora tenha, né, uma grande população absoluta, ele é um país de baixo povoamento, né, uma densidade demográfica baixa. Assim, de uma forma geral, assim, tendo um comparativo, geralmente se utiliza a seguinte referência, tá? Países ou regiões que apresentam até 100 habitantes por quilômetro quadrado, a gente tem ali países de baixo povoamento, de baixa densidade demográfica. Acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, são países, né, bastante adensados em termos populacionais. Só tem um pequeno detalhe que a gente precisa sempre levar em consideração, tá bom? Que a questão, inclusive, está chamando, né? Se ela reflete fielmente a distribuição da população pelo território. Então, vamos pegar o Brasil, por exemplo. Cara, nós temos áreas no território brasileiro, sobretudo na porção litorânea, que a densidade demográfica ultrapassa muito 100 habitantes por quilômetro quadrado, né? Ultrapassando, inclusive, em determinadas porções territoriais, mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Só que, em detrimento disso, em algumas áreas, nós temos uma densidade demográfica que não chega a 1 habitante por quilômetro quadrado. Regiões mais interioranas, que ainda, né, não tivemos uma efetivação de um processo de ocupação territorial, sobretudo em áreas de floresta densa da Amazônia. Sim, né, que ainda na Amazônia, a Amazônia é ocupada muito mais esparsamente, porque como é geralmente mais difícil de habitar, então a população geralmente é bem esparsa e não tem muita e é raro ter uma concentração de populações. Isso aí, Rodolfo. Beleza. Então, assim, como que a gente entende isso? A gente tem que relacionar a assuntos que nós estudamos desde o capítulo 1, que tinha a ver com a construção do espaço geográfico brasileiro, né? O processo de ocupação do espaço geográfico brasileiro. Então, você tem, de uma forma geral, nós temos fatores físico-naturais, nós temos fatores históricos e fatores econômicos que explicam, né, o povoamento de uma determinada área. No Brasil não é diferente. Então, quando a gente fala, né, de fatores que justificam essa distribuição do território brasileiro, a gente tem que entender primeiro que com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, há um processo de mudança de complexidade muito maior, que é um processo de imposição de um determinado tipo de valor, um determinado tipo de padrão econômico, de proposta de desenvolvimento econômico para atender a metrópole. Consequentemente, né, há um processo de desestruturação de várias comunidades nativas. Quando o português chega aqui, ele vai ocupar porções litorâneas, sobretudo do Nordeste,
relacionados ao desenvolvimento da cana, a um processo de avanço para o sertão, para o interior, através de outras atividades, como a pecuária, como as drogas do sertão, até mesmo as missões jesuíticas, né? Nós tivemos um grande incremento de outros produtos mais interioranos ao Brasil. No finalzinho do século XVII, início do século XVIII, nós temos, né, o período inicial daquela era de ouro ali, aquele período da mineração, onde há um processo de mudança de eixo econômico para porções do Sudeste, né, integrando a região de mineração mais a região de escoamento, que vai culminar ali com a grande importância do Rio de Janeiro nesse processo, que somando as disputas territoriais com a Espanha, né, após o fim da União Ibérica, nós temos ali a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Tudo bem? Depois nós temos a questão, né, do café ganhando muito corpo no Vale do Paraíba, já no início, né, nas primeiras décadas do século XIX, mas com grande boom aí, com grande destaque, principalmente a partir do Segundo Reinado, né? E depois também no Sudeste, o café vai se espalhar para outros territórios, né? O Vale do Paraíba, do Rio Paraíba do Sul, ali entre São Paulo e Rio de Janeiro. Vai se expandir também para o oeste de São Paulo, norte do Paraná. Lembre-se, né, do aproveitamento de solos muito férteis, né, de origem vulcânica, chamada Terra Roxa, um processo de assentamento de imigrantes desde o século XIX muito forte, né, uma lógica de povoamento para atender os interesses da capital, inclusive com subsistência, né, a capital do Brasil, então, Rio de Janeiro. Então, nós temos um processo de ocupação. Depois, nós temos a industrialização, né? Nós temos um processo de industrialização muito forte ali no Sudeste, também no eixo São Paulo e Rio, que vai atrair muita população de várias áreas, sobretudo do Nordeste. Então, percebam como esse dinamismo, como esse desenvolvimento, né, vai concentrar a população no litoral por oferta de atividade, por oferta de emprego, inclusive emprego de baixa qualificação em atividades portuárias, né? Então, nós temos toda essa dinâmica. Então, para a gente entender essa grande concentração demográfica no litoral brasileiro, a gente precisa resgatar fatores econômicos, fatores históricos e até mesmo fatores naturais. As belezas naturais também interferem, né? Ou seja, são áreas de belezas naturais em áreas litorâneas que atraem população, gera muita especulação imobiliária, né? Valores, estímulo ali para que as pessoas busquem, né, casas próximas ao litoral, pelas belezas e tal. Então, são vários fatores que contribuem para essa concentração. Tá? Até mesmo com a modernização do campo brasileiro, a partir do século XX, né, sobretudo na segunda metade, onde nós temos um grande avanço da fronteira agrícola, incorporando territórios do centro-oeste, chegando, né, a territórios no sul da porção amazônica, a gente precisa entender que há um processo de produção mais voltado para atender o cenário externo, o mercado externo. Então, você tem um escoamento. Então, por mais que você tenha, né, uma grande concentração populacional em áreas interioranas, o dinamismo econômico brasileiro é justamente para exportar, né? Um grande exemplo aí é a soja, tá bom? Então, nós temos algumas discrepâncias aí relacionadas a isso, tudo bem? Então, ó, a densidade demográfica de um país ou região reflete fielmente a distribuição da população no seu território? Não reflete, né? Porque a densidade demográfica é uma média que é obtida através da divisão entre população e o território que ela ocupa. A gente pode entender que retrata as condições de uma forma geral, né, de ocupação do território. O interior do território, o interior do país, como por exemplo o Brasil, nós temos áreas de menor povoamento, né? São áreas menos povoadas. Tranquilo? Certo? Beleza? Então, os fatores sociais, os fatores econômicos, os fatores políticos, os fatores naturais interferindo aí. Tá claro? O importante aqui na 1 é dominar o conceito de densidade demográfica, tá? Relacionar a outros importantes conceitos, né? Conceitos de população absoluta, de população total, tá bom? E entender um pouco da realidade brasileira com auxílio dos conhecimentos trabalhados em sala desde o primeiro capítulo. Alguma dúvida? Não. Não. Tem certeza? Beleza? Então tá. Essa questão número 2 aqui, eu vou deixar porque vai ficar um pouco mais fácil da gente entendê-la na sequência das aulas, tá bom? Beleza? A mesma coisa aqui na 4, tá? Vamos para a questão número 5. Vamos para cá. Deixa eu marcar aqui para
para quando a gente voltar, a gente ter o domínio. Fizemos a 1, agora a gente vai fazer a 5, tá bom? Então, a gente vai ter aqui uma necessidade de interpretação de um mapa. Sempre quando a gente tem um mapa, o que a gente tem que fazer? Olhar para os elementos cartográficos, ou seja, para os auxiliadores da cartografia. Quais são mesmo que eu esqueci? Quais são os elementos cartográficos? Ó, título, pode ser? Ó, legenda, ó, fonte, ó, isso aí, orientação, olha aqui, ó, escala, olha aqui, ó, coordenada geográfica, tá legal? Beleza? E o posicionamento territorial do espaço representado, tá bom? Nesse caso é o Brasil. Oi? Nesse caso é o Brasil. No caso é o Brasil, tá aqui, ó, Brasil. Sim, diz Brasil. Tá aqui, ó, Brasil. E a gente sabe onde ficou o Brasil. O Brasil fica no Brasil. Brasil fica na porção sul do continente americano, né, Rodolfo? Sim. Expectativa de vida ao nascer. Rômulo, o que é expectativa de vida? Expectativa de vida é a mesma coisa que esperança ao nascer, tá legal? E proporções de pessoas de 60 anos ou mais de idade na população. Então, aqui está falando, né, sobre a concentração populacional. Gente, a expectativa de vida também, como, por exemplo, a própria mortalidade infantil, a mortalidade infantil ela é obtida, né, a partir do número de crianças nascidas vivas, a cada conjunto de 1.000 crianças nascidas vivas, quantas morrem antes de completarem 1 ano de vida. Então, se a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 25 morreram antes de completarem 1 ano de vida, então a taxa de mortalidade infantil daquela área é de 25. Rômulo, como assim nascer viva? Tá doidão? Não, tá para nascer morto, né? Inclusive tem um conceito aí, né, chamado de natimortos. O conceito utilizado para as crianças que nascem, né, sem vida são chamadas de natimortos. Não só como crianças de Guarda aí humanos, esse mas conceito. também de animais. A mesma coisa, mas a gente está falando de população, a gente está estudando estudos, né? Os estudos populacionais, né? Populações humanas, de habitantes no Brasil, no caso. Tudo bem? Ao mesmo tempo que a mortalidade infantil tem a ver com as condições socioeconômicas, que perpassa desde o atendimento à gravidez, o pré-natal, as boas condições, né, de saúde, as boas ofertas de serviços públicos, também, né, nos primeiros anos de vida, né? No primeiro ano de vida dessa criança, inclusive avançando ao longo da vida dela, porque os primeiros anos de vida são aqueles momentos de maior necessidade de preocupação em relação à criança. Então, saneamento básico, esgoto, água, lixo, né, a violência, políticas públicas relacionadas à oferta médico, né, hospitalar, a segurança alimentar, são todos fatores que levam a uma maior ou uma menor mortalidade infantil, tá bom? Então, por isso que, de uma forma geral, a gente pode falar que os países desenvolvidos, de maior padrão de desenvolvimento, apresentam uma taxa de mortalidade infantil muito menor quando comparada a porções do globo, certo? E o Brasil não está longe dessa realidade, né? Então, por exemplo, por mais que o Brasil esteja em um nível de desenvolvimento acima de determinadas porções mundiais, como alguns países latino-americanos, né, como o Haiti, porções da África subsaariana, porções do sul-sudeste asiático, nós sabemos que o Brasil são Brasis, tá legal? São Brasis, como a gente pode perceber na legenda. Ou seja, nós temos uma discrepância, uma desigualdade regional muito grande, elevadíssima em vários aspectos. E a mesma lógica a gente pode usar para a expectativa de vida, a esperança ao nascer. A esperança ao nascer tem direta relação com as condições socioeconômicas. Tudo bem? Certo? Com isso, o que a gente vai perceber? As áreas de maior dinamismo socioeconômico são aquelas que apresentam, né, as melhores expectativas de vida em anos, como a gente pode perceber aqui na legenda. Tá legal? Como a gente pode perceber aqui na legenda. Então, por exemplo, Santa Catarina, ó, se destaca aqui por apresentar as maiores, né, os melhores indicadores de expectativa de vida. Tá legal? Certo aí? Alguma dúvida? Beleza. Olha nas porções onde há uma negligência dos poderes públicos, como porções do Nordeste, como porções do Norte, onde a expectativa de vida é menor.
tá? Então, as políticas públicas, uma boa administração, o respeito aos impostos, né, que são pagos, são fundamentais para esse entendimento, tá legal? Olha, a expectativa de vida ao nascer na sua unidade da federação estava compreendida entre quais valores em 2005, ou seja, o ano 2015. o ano dos 2015. dados, né, que levaram à elaboração desse mapa. Então, a unidade da federação está aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está aqui, certo ou não? Ou estou enganado? Acertei? Rio de Janeiro está aqui, de 74,1 a 76 anos, né, de expectativa de vida ao nascer. Tá legal? Então, a faixa da expectativa de vida do estado do Rio de Janeiro no ano de 2015, segundo dados do mapa presente na legenda, compreendia de 74,1 a 76 anos. Tudo bem? Show aí? Yes. Então, nós temos aqui, ó. Nós já respondemos o item A. Vamos lá para o item B. Aponte o intervalo percentual na proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade na população total da sua unidade de federação. Tá bom? Então, aqui está falando aqui sobre a questão total. Então, a gente vai olhar para cá, ó. Beleza? A gente vai olhar para essa parte da legenda aqui, ó. Aponte o intervalo percentual, tá aqui, ó, percentual da população de pessoas com 60 anos ou mais de idade na população, na federação, na unidade federativa que você mora em 2015. Então, de novo, Rio de Janeiro, tá bom? Pegando aqui o Rio de Janeiro como exemplo, o Rio de Janeiro tá aqui, ó. Concordam ou não? Tranquilo? Então, qual é o intervalo? De 15 a 17,7% de pessoas com mais de 60 anos ou mais de idade na unidade, né, federativa do Rio de Janeiro no ano de 2015, segundo os dados do mapa. Alguma dúvida? Então, aqui nós Nenhuma temos. dúvida, não. Eu percebo que eu Show aí? Alguma dúvida? o microfone está desligado. Alguma dúvida? Eu falo daí ninguém escuta. Nenhuma dúvida. Fala, A internet está travada. fala, filho, não está travada não. Então, a gente está te Pra mim escutando. tá. Ok, então. Rodolfo, você quer perguntar alguma coisa, Rodolfo? Não quero perguntar nada, não. Entendi. Show. Ô, Lucan, o que aconteceu que você entrou atrasado de novo? Internet, né? Tá bom. Vamos lá. Tá pegando aí, Lucan? Tá tudo tranquilo? Rotina, né? Lucan, para de bobeira. Tá conseguindo acompanhar direitinho? Sim, tô. Vamos lá. Analise a tabela e responda as questões. Então, vamos falar aqui da questão número 6. Tá legal? Certo? Então, nós temos aqui estados brasileiros, Pará, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo. Tá bom? São Paulo. Nós temos aqui a população total desses estados e a área em quilômetros quadrados desses estados. Tá legal? População em milhões, beleza? De habitantes e área, né, apresentada em quilômetros quadrados. Tá legal? Beleza. Calcule a densidade demográfica dos estados constantes na tabela. Então, tá aqui, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer. E aponte qual é o mais povoado e o menos povoado. Então, o conceito de densidade demográfica. O que vocês vão fazer? Vocês vão, já sabendo, já dominando, né? Já dominando o conceito de densidade demográfica, vocês vão dividir a população pela área. Vou fazer essa divisão matemática. Rômulo, vou usar calculadora. Não, porque na prova não vai ter calculadora. Tá bom? Na prova não vai ter calculadora. E o resultado você vai falar, né? O resultado X habitantes
Então, nós temos aqui a abreviação de habitantes, x habitantes por quilômetro quadrado. É assim que vocês apresentam a densidade demográfica. Tá legal? Certo? Então, vocês vão fazer aí. Todo mundo já fez? Podem me falar as respostas? Ainda não fiz. Não fez, Gabriel? Alguém fez? Então, vamos fazer o seguinte. Na semana que vem, eu quero que todo mundo me apresente os cálculos. Tá legal? Semana que vem, eu quero que todo mundo me apresente os cálculos. Entender o que é para fazer, né? Com base em todos os resultados obtidos, né, entre os 5 estados analisados, no que se refere à densidade demográfica, vocês vão responder a sequência. Vocês vão apontar qual que é o mais povoado e o menos povoado, ou seja, aquele que apresenta a maior densidade demográfica e aquele que apresenta a menor densidade demográfica. Tudo bem? Sim ou não? Certo ou não? Então, o conceito de povoamento. Então, aqui a gente está falando do conceito de povoamento. Quando a gente fala do conceito de povoamento, a gente está se referindo ao conceito de densidade demográfica, tá? Ó, ao conceito de densidade demográfica. Alguma dúvida? Não? Então, semana que vem eu vou olhar as contas e, consequentemente, a sequência, né, do item A, que fala sobre o mais povoado e o estado menos povoado. Que estado é o mais populoso? E qual que é o menos populoso? Então, o mais populoso e o menos populoso. Agora, galera, quando a gente está falando sobre o conceito de populoso, a gente está se referindo ao conceito de população. Escrever com o mouse é complicado, mas vamos lá, a gente consegue. Conceito de população absoluta. Tá? É o conceito de população absoluta. Com isso, a gente precisa apenas analisar as informações. Tá? Qual aquele que apresenta a maior concentração, maior número, né, maior quantitativo absoluto de pessoas? Qual desses estados? Qual é? Qual é aquele que apresenta a maior população? Qual que é o mais populoso? São Paulo. São Paulo, né? É São Paulo. E o menos Beleza. populoso é o Mato Grosso. Como que é? Vocês podem repetir, por favor? O menos populoso é o Mato Grosso e o mais populoso é São Paulo. Entendi. Sim, Mato Grosso. Beleza. Então, vamos pegar aqui para a gente ver. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. São Paulo, uma população que ultrapassa 45 milhões. A gente vai identificar aqui, ó, como mais populoso. Tranquilo? E o menos populoso, qual que é? Mato Grosso. Mato Grosso. Que tem uma população, né, acima de 3 milhões. Então, a gente vai identificar aqui como o menos populoso. O mais populoso e o menos populoso. Tá claro? Tudo bem? Os dados da tabela permitem concluir que a população se encontra bem distribuída pelo território? Explique a sua resposta. O que vocês acham? Não indicam, porque não tem nenhum mapa indicando, por exemplo, não indica A distribuição da população. pela área do lugar. Porque pela tabela, dá para a gente ter uma ideia sim. Mas uma ideia não muito aprofundada. Ah, não, dá para a gente ter uma afirmativa bem legal aí, cara. Assim, primeiro, a população está bem distribuída? Não. E a explicação é a mesma que nós falamos aqui, ó. É a mesma explicação da número 1. Tá legal? É a mesma explicação. A quantidade de pessoas por metro quadrado.
Então, o Brasil... Por quilômetro quadrado. Beleza, o Brasil é um país muito populoso, é o 6º país mais populoso, né? A gente viu isso na aula passada. Mas em termos de povoamento, em termos de densidade demográfica, o Brasil tem uma densidade demográfica, né, baixa, né, próxima a 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente analisando a tabela, a gente pode afirmar que a população brasileira está distribuída de forma irregular, né, pelo território. A gente pode perceber que existem áreas, estados, né, com alta concentração populacional e outros com baixo número de habitantes, né? Fatores históricos, fatores econômicos, fatores sociais, fatores físico-naturais influenciam nesse entendimento. Então, a mesma explicação que nós vimos na questão número 1, a gente tem que saber com base para a gente poder, completar bonitinho aqui a questão. Tá claro para vocês? Tudo tranquilo? Alguma dúvida em relação à questão 6? Algum item? Não. Então, beleza.